Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 21 de julho. A igreja nos oferece o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, há poucos dias nós encontramos esse mesmo texto do Santo Evangelho na festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. Mas vamos retomá-lo e aprofundá-lo novamente. Certamente a palavra de Deus tem algo novo a nos dizer. Jesus então está com as multidões e com um grupo de discípulos, num círculo, pregando a palavra de Deus. Lá fora chegam a mãe de Jesus e os seus irmãos e o procuram. E aqui está a oportunidade para Jesus fazer uma catequese sobre o critério de pertença ao seu grupo. Jesus relativiza o laço de sangue para colocar o acento no discipulado, na pertença, em fazer a vontade do Pai. A primeira coisa importante para compreendermos esse texto é preciso recordar qual era a estrutura social no tempo de Jesus. A família no tempo de Jesus não era somente a família nuclear como nós temos hoje, o pai, a mãe e 2 filhos. No tempo de Jesus a família era alargada, era chamada de clã. O clã ou a família clânica é a família grande, a família alargada, com os primos, os sobrinhos, os tios, os avós, todos pertencem a esse grande clã. Então a estrutura é clânico-tribal. O patriarca tem um papel social muito importante. Só para vocês terem uma ideia, no Israel do Antigo Testamento existia uma figura chamada Goel. A palavra Goel tem 2 significados. Primeiro, bem no primeiro momento, o Goel era o vingador de sangue. Se alguém ferisse uma pessoa do meu clã, o Goel tinha que ir à procura de quem cometeu o delito e vingasse. Se alguém matou alguém do meu clã ou da minha tribo, o vingador de sangue deveria vingar-se. Com o passar do tempo, esta função social perdeu validade, mas permaneceu o papel do Goel com outro significado. O Goel se tornou o resgatador das dívidas. Às vezes, um parente do clã empobrecia enormemente, se endividava e até vendia filhos ou a esposa como escravos. O resgatador, o Goel, geralmente era alguém de posses, tinha a função de pagar o resgate para que o seu parente adquirisse novamente a liberdade. Isso é para nós compreendermos como era importante o laço de sangue.
O trecho do Evangelho de hoje também nos fala sobre esse tema, os irmãos de Jesus. Esse tema já deu muito pano para manga, sobretudo no debate sobre a virgindade perpétua de Maria Santíssima no século IV e, mais recentemente, a partir de algumas críticas de irmãos, sobretudo de igrejas evangélicas protestantes. Ao longo dos anos, como foi refletido o tema dos irmãos de Jesus? Bem no começo, Elvídio dizia que os irmãos de Jesus eram irmãos de sangue, filhos de Maria. Essa opinião foi também seguida por Tertuliano. Depois, Epifânio propôs uma outra interpretação. Os irmãos de Jesus seriam filhos de José de um casamento anterior. Depois, São Jerônimo ajudou a igreja a compreender, e a interpretação de São Jerônimo vai em dupla possibilidade. São Jerônimo diz: podem ser os primos de Jesus, filhos de Maria, a mulher de Cleofas, ou parentes no sentido lato, no sentido amplo da palavra. Aliás, o termo aramaico e hebraico ach, que significa irmão, significa tanto o irmão de sangue, como significa os parentes do mesmo clã ou até da mesma tribo, mas até pode significar aquele que é do mesmo grupo religioso ou até mesmo o mesmo compatriota da mesma nação. Então percebam como o nome irmão vai ganhando cada vez mais um caráter de amplidão na sua interpretação. Para a Igreja Católica, esta última interpretação é a que nós seguimos. Nós conservamos como verdade de fé, como dogma, a virgindade perpétua de Maria e, portanto, interpretamos os irmãos de Jesus no sentido amplo da palavra, como membros do mesmo clã. Nas comunidades cristãs primitivas, basta que a gente dê uma olhada nas cartas de Paulo, os cristãos se tratavam como irmãos. Muitas vezes o tratamento dado um ao outro na comunidade cristã é de irmão ou irmã. É nesse sentido que compreendemos a palavra ou a expressão irmãos de Jesus. Contudo, isso nem é a coisa mais importante no trecho do Evangelho de hoje. O acento fundamental do Evangelho de hoje é a pergunta sobre a nova família de Jesus. E Jesus coloca o seguinte critério: quem quiser fazer parte da nova família de Jesus deve cumprir a vontade de Deus. A oposição fundamental entre os de dentro, aqueles que são do grupo do discipulado de Jesus, e as multidões ou os de fora, o critério fundamental é o critério do cumprimento da vontade do Senhor de tornar-se discípulo ou discípula para aderir ao projeto de Deus. Os discípulos e as discípulas de Jesus, portanto, constituem a sua família, são os seus familiares. Ser discípulo de Jesus significa obediência, significa fazer a vontade de Deus. Jesus não é que abandonou, no sentido pleno da palavra, a sua família de sangue. Num determinado momento, ele deixa a sua casa em Nazaré e vai morar em Cafarnaum, a cidade maior que está na beira do mar da Galileia. Não sabemos se Maria acompanhou Jesus, não sabemos se José já havia morrido. Isso não é importante, porque o Evangelho não é um livro de biografia. Isso são detalhes biográficos. O que é importante é compreender que Jesus, deixando Nazaré
para iniciar o seu ministério público, ele escolheu uma cidade maior, estratégica, às margens do Mar da Galileia. Na relação com a sua família, Jesus foi incompreendido no primeiro momento, foi rejeitado. Alguns parentes de Jesus até achavam que ele estivesse louco, quiseram agarrá-lo e detê-lo. Jesus então começa a constituir uma nova família em torno de si. E essa nova família não é caracterizada pelo laço do critério de sangue, mas exatamente pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Nasce então essa nova família, que é a família do Filho de Deus, e nós somos convidados a fazer parte dessa nova família. Alguém pode perguntar, e Maria nessa história? Basta que a gente olhe o Evangelho de São Lucas. Maria diz, depois do convite do anjo Gabriel, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a palavra, o Verbo eterno do Pai, encarna-se no seio virginal de Maria Santíssima. A palavra, o Logos, o Verbo, se fez carne, porque Maria deu o seu sim de consentimento e disse: faça-se em mim, cumpra-se em mim a vontade do Pai. A grande pergunta para nós é como nós nos tornamos irmãos de Jesus e, portanto, discípulos e, portanto, membros desta família do Senhor. Rezemos então essa temática. O cumprimento da vontade de Deus é o critério para nos tornarmos parentes de Jesus e membros de sua nova família. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima.